Aleluia. Criança é alegria, né? Amém? Por isso que a Bíblia diz que feliz é aquele que enche a sua aljava. Você podia ter pelo menos uma meia dúzia aí. O negócio de um filhinho só. Tem uns que não tem nem nada, prefere criar gato e cachorro. Não, filho. Arrumar um neném. A igreja precisa crescer, hein? Amém, mas você só está com uma, né? Eita glória. Querido, que bom que você está aqui na casa do Senhor, depois de uma semana de calor intenso. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Você que está em casa também, pare agora os seus afazeres, se acomode aí na sua poltrona, para poder ouvir o recado que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Amém? Muito bem. Então, pode soltar para nós aí, Ítalo. Muito bem. O texto vai ser só isso aí mesmo. A parte A do versículo 8 do capítulo 4 de Tiago. Vamos junto? Chegai-vos e ele a vós. Agora só as vozes, aquelas vozes fortes, bonita, macha, a voz dos homens. Vamos lá, no 3, 1, 2. Pastor, o senhor não falou? Não eram os homens? Anjo não tem sexo. Agora as vozes femininas, aquelas vozinhas minguadas. No 3, 1, 2. Ganharam nós, hein? O nosso tema é esse que nós vamos conversar nessa noite. Fala para mim. Nós falamos sobre crise hoje na EBD, né? Então, em tempo de crise, o apóstolo está respondendo para nós, Tiago está recomendando o que nós devemos fazer em tempo de crise. Qual é? Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Gente, crise é a palavra mais proferida dos últimos tempos. Crise política, crise econômica, crise emocional, crise existencial, crise financeira, crise de saúde, crise conjugal e vai por aí afora. E sempre que nós somos acometidos por uma crise, a pergunta que sempre vem é: onde foi que eu errei? Como se todas as crises fossem resultado de algum erro, de algum pecado cometido, da insatisfação de Deus para conosco. Outra coisa, a crise, ela pode atingir apenas uma pessoa, ela pode atingir a um grupo, como igreja, por exemplo, e até uma nação inteira. Pode ser rápida, curta ou pode ser também prolongada. O detalhe é que quando a crise é muito prolongada, às vezes as pessoas nos acusam dizendo que é falta de fé. Ou às vezes dizem que Deus está pesando a mão, que é consequência de um pecado, consequência de erro. São os adeptos da teologia de Elifas. Lembra dele, o amigo de Jó, que foi visitá-lo? Ah, você está passando por isso que você deve estar fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada na sua vida aí. São aquelas pessoas que ao invés de ajudar na crise, elas pioram ainda mais. Ao invés de esfregar um azeite na ferida, esfrega sal grosso. Tem gente assim. Outra coisa, querida, as crises elas são também inesperadas, até porque se não fosse, não seria crise. Estaria dentro de um planejamento.
E elas vêm de onde menos se imagina, de onde menos se espera. Crise é um vocábulo latino, crisis com i no final, que significa mudança súbita. E é isso mesmo. Mas trazendo para o nosso meio, para o nosso contexto cristão, boa parte dos que se dizem cristão não são capazes de manter o fervor espiritual quando são acometidos por uma crise. Alguns abandonam a igreja, se abdicam da fé, abandona o ministério, não quer mais tocar, não quer mais pregar, não quer mais vir ao culto. Alguns na crise abandonam até a família. De vez em quando você vê um aí, bota a roupa na mala e estou indo embora, porque não aguento mais. Fui. Tem gente que abandona a si mesmo. Quando está na crise, não quer mais tomar banho, não quer comer, se tranca no quarto, quer ver ninguém mais. Outros vão mais longe, culpam a Deus. Começam a blasfemar de Deus, começam a murmurar. Querida, é importante lembrar que homens de Deus, que a Bíblia relata para mim e para você, e que muitas vezes são exemplo para nós, tidos como heróis da fé, esses homens também, querido, tiveram as suas crises. Eliseu teve uma crise na saúde que ele acabou morrendo. 2 Reis 13:14, diz lá que Eliseu foi acometido de uma enfermidade da qual ele veio a falecer. Israel teve uma crise de fome durante 7 anos. Jeremias teve Jeremias teve mais de uma crise existencial violenta. Você lê Jeremias e começa a reclamar. Sem contar Elias, que teve uma crise tão violenta de depressão que ele pediu a morte. Então, querido, eu estou contando para você esses exemplos, e a Bíblia está recheada deles, para mostrar que mesmo esses que nós temos como os grandes heróis da fé, esses grandes vultos da história do cristianismo, também tiveram suas crises, mostrando que as crises podem ser acometidas por cada um de nós, amém? Amém, gente? Pensei que você não tem crise, não, mas eu ia falar, então eu estou sozinho nessa terra. O texto que nós lemos, Tiago diz, chegai-vos a Deus. Tiago está defendendo aqui o princípio da ação e reação. Chegai-vos a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Jeremias diz, clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Jesus diz assim, pedi, ação, e dar-vos-á, reação. Batei, ação, e abrir-se-vos-á, reação. Buscai, ação, e achareis, reação. Amém, gente? Agora, se você não busca, se você não procura Deus, não espere que Ele também vai se manifestar na sua vida. Pastor, e o que fazer para manter a minha comunhão com Deus em tempos de crise? O texto já está dizendo, em tempo de crise faz o quê? Mas eu posso também, à luz do que o Espírito Santo de Deus me orienta, passar mais algumas coisas para você que vai ajudar. Por exemplo, primeiro, na crise, você precisa ter disposição para servir. O que eu falei? Disposição para servir. Até porque Jesus nos ensina
que no reino de Deus maior é aquele que serve. Muitas vezes, quando entra em crise, faz o contrário, querido, renuncia os seus cargos, abandona o ministério, não querem mais servir a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, quando você decide servir a Deus e produzir para o reino, Ele aumenta a sua graça sobre você. A posição mais honrosa que você pode ter no reino de Deus é a posição de servo. Não é por acaso que Paulo sempre se apresenta nas suas cartas dizendo: Paulo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pode olhar lá. O próprio Tiago, olha aí capítulo 1, verso 1, que ele se apresenta dessa forma. Todos eles eram apaixonados pela ideia de servir. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e ele, antes da ceia, a Bíblia diz que ele então pega uma bacia com água e uma toalha, e ele vai lavar os pés dos discípulos, e houve uma reação muito forte por parte dos discípulos, porque os discípulos, porque eles sabiam que essa não era uma função de senhor, lavar os pés era a função de um escravo, de um serviçal. E aí quando Jesus faz isso, eles ficam todos admirados, e Jesus: olha, isso que eu estou fazendo é para dar um exemplo para vocês, para que vocês possam servir uns aos outros. Aleluia! Então o princípio aqui é o seguinte: na medida em que você serve a Deus e ao próximo, Deus te dará capacidade para que você possa enfrentar as crises. Elias vai visitar uma viúva. Havia secado a fonte de água, havia 3 anos e meio sem chuva em Israel. Elias vai visitar uma viúva. Chega lá, a viúva está lá pegando uns gravetos e diz assim: traz para mim um pouco de água. Ô, gente, eu acho que ela não, por certo, ela não sabia quem era Elias. Porque se ela soubesse, no mínimo, ela ia lançar no rosto dele: ah, você que é o culpado disso tudo, e agora você vem me pedir água? Mas ela não, acredito que não sabia, e ela foi então buscar água. Nisso que ela está buscando água, ele fala: olha, aproveita, pega um pouco de farinha e um pouco de azeite, faz um bolo para mim. E ela diz: meu senhor, eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Eu estou aqui catando uns gravetos, fazer um bolo para mim e para o meu filho e depois esperar a morte. Ele diz: não, mas vai e faz. Com toda sinceridade, você faria? Ela fez. Fez o bolo, fez. E ela podia ter pensado: não, até que a minha parte eu posso abrir mão, mas do meu filho? E eu fico pensando no garoto, vendo Elias comendo aquele bolo, deve ter falado: lá se foi meu bolo. E aí Elias come, vira para ela e fala assim: agora faz um bolinho para você e para o seu filho. Ela diz: o senhor não entendeu o que eu falei para o senhor. Eu estava catando aqueles gravetos, lembra quando você chegou? Para fazer exatamente, acender um foguinho e fazer restinho de farinha. Ele disse: pode ir lá. Prepara para dar um glória a Deus aí. Pode ir lá, porque da panela a farinha não vai faltar e da botija o azeite não vai faltar. Aleluia. Vale a pena servir a Deus, servir ao próximo, querido, porque Deus aumenta a sua graça sobre você. Aleluia. Presta atenção, querido, o milagre que você precisa pode estar na chance que você tem de servir alguém. Aleluia. Você tem sido servo? Entregou o cargo por quê? Parou de servir a Deus e ao próximo por quê? Se afastou por quê?
Eu estou em crise. Estou numa crise conjugal, ou então estou numa crise financeira, ou estou numa crise existencial, não quero mais nada, não quero saber desse negócio de igreja, estou decepcionado com a igreja. Querido, não é afastando da igreja que você vai resolver suas crises, não. Não. Até porque a igreja é o quê? A igreja é o corpo de Cristo, amém? A igreja é o corpo e Cristo é o... De novo, a igreja é o... Cristo é o... Você só quer a cabeça, o corpo você não quer não, né? Existe essa possibilidade? Eu viro para o Marcos, sobe aqui. Só o corpo, a cabeça para você vir não. Ué. Então, querido, não vem com essa não, porque quando você não quer saber do corpo, você já abandonou a cabeça também. Deixa eu te falar uma coisa, querido. À medida em que você serve, Deus te dá maior graça para você enfrentar as crises. Então se aproxime mais de Deus, se achegue a Deus, chegue cada vez mais perto de Deus. E é a forma que Ele vai se chegar a você. Na verdade, Ele nunca esteve longe. Nós é que nos afastamos dEle. Por isso que a palavra de Tiago é: achegai-vos, pois, a Deus. Assim, é você que tem que chegar, não é Ele que tem que chegar. Aliás, Ele está sempre pronto, no mesmo lugar. Amém, gente? Amém. Segunda coisa, numa crise, continue, não pare. O que eu falei? Para não. Todos os homens e mulheres de Deus da Bíblia estão registrados na palavra do Senhor, na história. Todos eles tiveram as suas crises, mas continuaram. Caíram, mas se levantaram. Choraram, mas não pararam. E para todos eles, a ordem de Deus sempre foi: levanta-te. Levanta-te. Lembra de Elias? O mesmo Elias lá na depressão, querendo morrer. O Senhor disse: você está fazendo o que aqui, rapaz? Eu, hein? Levanta aí, meu filho. Acabou o seu ministério? Não. Tem muita coisa para você fazer ainda. Você ainda tem que eleger um substituto para você. Você ainda tem que eleger Eliú como o rei da Síria. Você ainda tem muita coisa para fazer, meu filho. Ei, querido, não desanima não, meu filho. Não para não. Tem muita coisa para você fazer ainda. Por que você parou? Parou por quê? Por que parou? Ainda que você não possa ir depressa, querido, vá devagar, mas vá. Moisés chegou diante do Mar Vermelho, encurralado pelos egípcios, e agora, Senhor, a resposta de Deus foi o quê? Diga ao povo que... Essa sempre foi a ordem de Deus, continue, não pare. Ainda que você não possa ir em alta velocidade, diminua a velocidade, mas vá, não para. Acorda o seu irmão do lado e fala com ele assim: você ouviu isso? Não para. Terceira coisa, como é que eu me aproximo de Deus na crise? Presta atenção, pelo poder do perdão. O que eu falei? Até porque muitas das nossas crises é pela falta de perdão. Não dá para sobreviver numa crise sem a disposição de perdoar, querido. Principalmente no casamento. Dona Ruth Graham, esposa do famoso evangelista Billy Graham, falou uma frase profundíssima, tem essa palavra? Deve ter, né? Ela disse assim: casamento é a união de dois corações dispostos a perdoar. Forte isso. Repete para mim. Casamento é a união
de dois corações dispostos a perdoar. Não tem como o casamento sobreviver sem isso. Eu e Anjinha, 49 anos de casado agora em fevereiro. Quantas vezes você acha que nós tivemos que perdoar um ao outro? De vez em quando agora Deus vai me chamar de meu velho, eu perdoo. E eu poderia pegar um gancho nessa palavra de Dona Ruth e dizer que a igreja também é um grupo de pessoas dispostas a perdoar. Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26, diz assim: e quando você estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai possa perdoar também as vossas ofensas, porque se você não perdoar aos outros as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Ô gente, quem está falando isso é nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Não tem como sobreviver uma crise sem perdão. Com raiz de amargura encravada no solo da alma, não dá. Infelizmente, querido, mas infelizmente mesmo, e eu mesmo tenho tido essa tristeza dessas coisas, quando a pessoa tem uma crise com o irmão, ao invés de perdoar, ele sai da igreja. Famílias que às vezes saem da igreja porque teve um arranhãozinho com alguém. Essa nunca foi a orientação de Deus, do Senhor Jesus. A orientação dele é o seguinte: se alguém tem alguma coisa contra você ou vice-versa, vai a ele, acerta a situação, ganhaste teu irmão e bola para frente, vamos trabalhar. Não é isso que as pessoas fazem. Ou seja, está totalmente na contramão do que a palavra do Senhor diz. Quando você tem um coração, querido, perdoador, Deus te dá a graça de sobreviver na crise. Até porque, eu volto a repetir, muitas das crises é falta de perdão. Falamos isso hoje ali na EBD. A EBD hoje está bonita, hein? Está faltando você não está vindo na EBD, precisa vir. Quarta coisa, e aí eu termino. Me aproximar de Deus na crise pelo poder da adoração. Fala para mim. Geralmente, quando a crise chega, a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é parar de adorar. Quando a crise vem, nós substituímos a adoração pela murmuração e pela reclamação. Você não pode, muitas vezes, conseguir agradecer, nem cantar na hora da crise, querido. Mas a adoração, ela é supracircunstancial, ou seja, eu não adoro a Deus pelo que Ele faz, eu adoro a Deus pelo que Ele é. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia. Aleluia. Então continue adorando, apesar da crise, porque a adoração vai abrir as portas de acesso a Deus para você. Amém? Você já viu gente que, porque a sua oração não é atendida, toda oração na verdade é atendida, porque Deus também responde não. Ou não é resposta de Deus? É. Deus pode dizer, segura a ponta um pouco, espera um pouco. Mas a gente acha que a oração tem que ser do jeito que nós fazemos e Deus tem que estar ali à disposição. E às vezes quando isso acontece, tem gente que resolve pirraçar Deus. Também não vou mais na igreja. Também quero mais saber de culto, não. Outro chega em casa, coloca aquela música profana, aumenta o volume. Ou então entra no carro, bota aquela música profana. Outros compram uma garrafa de bebida e enche a cara.
Outros vão lá para o bar da esquina para todo mundo ver. Ou então vai para a balada. Gente, eu tive uma ex-ovelha que ela foi numa festa com o namorado. E chegando lá, eles brigaram. Ah! Ela caiu no forró e na bebida, encheu a cara, dançou, fez escândalo. Depois veio o pastor, eu fui mal. Eu falei, pois é, ainda bem que ele voltou com você. Não voltou não. Ah, voltou não? Então você fez aquilo para quê? É, foi mal. Aquela música linda que fala assim, Jó, como pode ainda adorar? Você não tem motivo para lutar. Abandona esse Deus. Irmã Verônica ia cantar essa música hoje, estava tudo agendado, mas ela foi ficar com a nossa irmã Ticiana. Ó, falar em Ticiana, a Valentina chegou, hein? Aí ela foi dar uma força lá para a Ticiana, mas ela ia cantar. A nossa irmã Midian Lima, 2 dias antes dela gravar essa música, sofreram um acidente violento de carro, ela, o esposo e a família. O menino mais novo, com uns 7 meses de idade, se machucou muito. O médico disse, olha, eu dou aí uns 6 dias de vida. Eu pergunto para você, você cantaria? Ela cantou, adorou e o menino sobreviveu e está uma benção. Você sabia que as maiores composições, os maiores cânticos, os maiores hinos e as mais lindas poesias também foram compostas em tempo de crise? De tribulação? Você conhece essa música? Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Não sei mais o que, não sei o que. Não volto não. Eita glória. É a abertura lá do R. Soares, né? Tá bom. Querido, 2 dias depois de compor essa música, o autor foi assassinado, porque não negou a sua fé nesse Jesus que ele cantava. Nós cantamos assim, te louvarei. Adorarei somente a ti, Jesus. Como é que é mesmo de novo? Para. É sério isso? É sério? É sério que você está cantando? Na primeira crise você abandona tudo, você vai embora? Resolve que não vem mais para a igreja? Que vai sair de casa? Ué, então não canta isso não, meu filho. Canta não, deixa de ser hipócrita. Quando está tudo bem, enche a boca. Te louvarei. Não canta não. Se não for verdade, é melhor você não fazer isso não. Porque circunstância para nós, querida, é geladeira cheia, é dinheiro no bolso, conta bancária gorda, carro novo, vendendo saúde. E quando acontece o contrário? E quando a geladeira está vazia? E quando vem o desemprego? Quando se fica enfermo? Aí não dá, né?
Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você não toma um suco de laranja sem que a laranja seja espremida. Você não come um omelete sem que os ovos sejam quebrados. Se Deus está permitindo você passar por uma crise, querido, é porque Ele quer te fazer útil para servir aos outros e para o reino dEle. Uhum. Outra coisa, então, conselho aqui para você. Para de ficar procurando essas pregação que massageia o ego, querido. Para de se enganar com promessa de que seus problemas acabaram. Acabou, a partir de hoje. Tchau. Está determinado. Acabou. Não se engana com isso, não. Aí o cara vai para casa na esperança que chega em casa, a mulher, a irmã sai daqui na esperança que vai chegar em casa, vai encontrar aquele marido derretido que nem uma manteiga. Chega lá e encontra uma onça brava. Mas o pastor falou que Deus tinha falado que acabou. Marido acha que vai chegar em casa e encontrar aquela cordeirinha mansa, meiga e suave, enquanto uma jararaca. As coisas não funcionam assim, meu filho. Para de se enganar com isso. Não é assim que as coisas funcionam. Como é que se resolve, então, com o tempo de crise? Primeira coisa, fala para mim, se achegue a Deus. Debatemos isso na EBD hoje. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se resolve a crise dessa forma, se resolve a crise servindo a Deus e aos outros. Se resolve persistindo diante da crise, não parar, não desanimar. Se resolve perdoando e pedindo perdão. Se resolve adorando a Deus. Falei de Jó. Esse homem é admirável. Jó disse assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu creio que Jó deu um nó na cabeça de Satanás. Ele deve ter pensado: eu tirei os filhos desse homem, tirei tudo enquanto é bem desse homem, tirei a saúde dele, o homem está em pele e osso, ainda deixei a mulher ainda para artesanar a vida dele. E o cara continua adorando a Deus. Eu acho que deu um nó na cabeça de Satanás. Mas aí Jó, eita Jó, hein? Jó disse assim: eu sei de uma coisa que você não sabe. O meu Redentor vive, e no fim se levantará sobre a terra. Aleluia! Aleluia! Pai, Tu ouviste agora, meu Deus, a oração dos Teus servos, Senhor. Pai, é verdade que nós estamos sujeitos às crises. É verdade, ó Deus, que elas vêm sem aviso prévio. É verdade, ó Deus, que muitas vezes tira o nosso sono, tira o nosso apetite, tira a nossa alegria. Mas, ó Deus, maior é a verdade de que o Senhor é sobre todas as coisas, Pai.
É verdade, Senhor, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, Senhor. É verdade, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tem poder para curar, para salvar, para restaurar, para fazer, meu Deus e meu Pai, reviver, reavivar, ó Deus. Então, meu Deus e meu Pai, se algum dos teus filhos que aqui entraram ou que estão ao alcance, ó Pai, da nossa voz, estão vivendo, ó Deus, uma crise, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que elas possam receber, acatar nos seus corações as orientações que a Tua Palavra trouxe aos nossos corações nessa noite, e com o auxílio do Teu Espírito, e com a Tua graça e a Tua misericórdia infinita, possa, meu Deus e meu Pai, ser resolvida, solucionada todas as crises na vida dos Teus filhos, Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite abençoada, dá-nos uma semana de bênção. Essa é a oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senta-se.